Amados, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra em Salmos capítulo 23, dos versos 1 ao 6. Glória a Deus pela tua vida, você venceu. Você venceu a chuva, você venceu o cansaço. Que Deus possa honrar a tua vida pelo teu esforço, viu? Salmos 23, do verso 1 ao 6, uma palavra bem conhecida, mas nos próximos minutos a gente vai poder falar um pouquinho do que Deus tem colocado em meu coração. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, irmãos? Irmãos, essa palavra o salmista Davi escreve, e ela é uma realidade na nossa vida. Quando nós permitimos que o Senhor seja Senhor das nossas vidas, nós colhemos os frutos. Não é uma troca, mas é uma consequência. A palavra do Senhor que nós acabamos de ler no verso 23, ela começa dizendo: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Irmãos, quando nós permitimos que verdadeiramente o Senhor, Jesus, seja o nosso Senhor, nada nós temos falta. E quando nós temos essa iniciativa, quando nós permitimos que Jesus, Ele governe a nossa vida, é como se nós estivéssemos dizendo, a partir de agora, Jesus, não vivo mais eu, como Paulo escreve dizendo, mas Cristo vive em mim. E naturalmente, quando nós permitimos que o Senhor Jesus, Ele governe as nossas vidas, nós colhemos os frutos. E um deles, quero começar dizendo, que é você não ter falta de nada. Isso não garante que você não vai passar por problemas, por situações, por dificuldades. Mas se o Senhor Jesus for o Senhor da tua vida, em todo o tempo, invariavelmente, Ele estará do seu lado para trazer a provisão. O problema, irmãos, é que nós vivemos no mundo do imediatismo. Nós queremos tudo para ontem. Ninguém tem mais tempo para esperar, ninguém tem mais paciência para esperar. Mas se o meu e o teu coração estiver deleitado no Senhor, e se o Senhor verdadeiramente governar as nossas vidas, as coisas desse mundo começam a não ser mais prioridade, porque aí nós vamos viver na dependência de Jesus, nós viveremos dependendo dEle. E Moisés, ele nos dá uma lição no que se diz respeito à dependência de Jesus. Em Êxodo capítulo 33 e verso 15 diz assim: Então Moisés lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Isso, irmãos, é viver na dependência. Isso é fazer com que Jesus faça parte da nossa vida, da nossa trajetória, da nossa caminhada. E a verdade é que muitas das vezes nós nem convidamos o Senhor Jesus para muitas mesas que participamos.
em decisões que tomamos, em mudanças que fazemos sem sequer consultar a vontade de Deus, sem sequer saber se Jesus está no negócio. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer governar a sua vida. Ele não quer ser apenas pastor da sua vida, mas Ele quer ser o Senhor da minha e da sua vida. Irmãos, quando nós permitimos que o Senhor governe a nossa vida, é como Moisés falou: Senhor, se a Tua presença não for comigo, que a gente não saia daqui. A gente começa então a fazer questão de compartilhar os nossos sonhos, os nossos projetos. E na verdade, o que verdadeiramente importa para nós, a partir de que Jesus governe a nossa vida, não é mais a nossa vontade, mas sim a vontade dEle. E quando Ele governa, irmãos, como a palavra do Senhor disse aqui no primeiro verso que lemos, nada nos falta. Nada nos falta. Ele traz a provisão, Ele cuida, Ele dá o sustento, Ele te dá os livramentos, Ele cuida de você, da sua casa, Ele abre uma porta onde não há porta, Ele é poderoso. E o convite que eu te faço nessa noite, irmãos, permita que Jesus governe a sua vida, permita que Ele seja Senhor sobre a tua vida. Quando você for tomar uma decisão importante, antes de você sentar-se à mesa para resolver os seus problemas, as suas situações, chame Jesus para a mesa primeiro. Conte os seus sonhos para Ele. Pergunte para Ele se os sonhos seus estão alinhados com o sonho dEle. Se preocupe em saber se aquilo que está ardendo no seu coração comunica com aquilo que Ele já tem preparado para a sua vida. E certamente nós seremos mais felizes. Certamente, irmãos, nós iremos acertar. Porque quando a gente acha que sabe tudo, quando a gente acha que a gente é autossuficiente, não convida Jesus para as decisões da nossa vida, muitas das vezes nós tomamos decisões erradas, em tempos errados, e nos frustramos por isso. Mas há um convite aqui nessa noite. O Senhor quer ser Senhor sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Façamos como Moisés. Se assente à mesa, chame o Senhor, converse com Ele, conte os seus sonhos para Ele. Fala: Senhor, a partir de hoje, que não seja mais a minha vontade, mas que a Tua vontade prevaleça sobre a minha vida. Senhor, que a partir de hoje não seja mais eu guiando os meus passos, mas que a partir de hoje o Senhor me direcione, me mostre o caminho, o lugar que eu devo seguir. Permita que o Senhor seja Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Ah, irmão, e você vai experimentar o novo, o inédito e o sobrenatural. No verso 2 que lemos: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Se o Senhor é Senhor da nossa vida, Ele nos guia por caminhos de paz. Irmãos, talvez o caminho tenha sido difícil. Talvez você chegou aqui e tem percorrido o caminho, tem andado, tem caminhado com as suas forças. E talvez não tenha sido fácil, talvez tenham sido dias difíceis. Mas se o Senhor for Senhor da tua vida, Ele tem caminho de paz. Ele tem caminho de paz para a tua vida. Ele tem caminho de paz para a tua família. Ele tem caminho de paz para os teus negócios. Ah, irmão, experimente deixar Jesus governar a sua vida. Experimente convidar Ele para as suas decisões. Experimente colocar os teus caminhos, os teus passos nas mãos de Jesus. Ah, meu irmão, e aí você vai viver coisas extraordinárias. Aí você vai viver o sobrenatural. Você vai caminhar e não vai se fadigar. O Senhor tem caminho de paz para a tua vida.
Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, capítulo 55, dos versos 8 ao 11, diz assim: porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. Se o Senhor te prometeu algo, se o Senhor prometeu para você um caminho de paz, confia, irmãos. Talvez você esteja olhando, você esteja caminhando e o negócio está apertado e você não vê alternativa. Confia, porque aquele que falou, aquele que prometeu, aquele que te chamou é fiel. Assim como nós lemos aqui a palavra dele no livro de profeta Isaías, a palavra do Senhor não volta vazia, irmãos. Continue caminhando. Permita que o Senhor governe a sua vida e continue caminhando. Continue deixando que Ele mostre para você o caminho. Não tente pegar um atalho, não tente ajudar Jesus. Esse é o grande problema de muitos de nós, irmãos. Nós achamos que sabemos mais. Nós achamos que se pegarmos um atalho, um caminho mais curto, vamos chegar primeiro. Não. Todo caminho passa pelo processo e pelo teste do tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Não apresse, irmãos, aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Se o caminho está estreito, é porque Ele está te ensinando. Se o caminho está difícil, é porque Ele está do teu lado te dando livramento. Mas não pare, continue, tendo a certeza de que Ele é Senhor sobre a tua vida. Aquilo que Ele prometeu vai se cumprir, em nome de Jesus. Não desanima, meu irmão. Como já foi dito aqui pelo Marquinho, 2026 vai ser o ano. Diga para alguém com autoridade, diga: 2026 vai ser o ano, meu irmão. Diga para ele: se prepara. Fala para ele: se prepara para o que está vindo por aí. Fala: decida nessa noite, permita que Jesus seja o Senhor da tua vida. Deixa Ele guiar os seus passos, deixa Ele te mostrar o caminho, porque esse ano é o ano, meu irmão. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele tem caminho de paz para a nossa vida. Isaías também 48:17 diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Você não está sozinho. Amém, irmãos? Aquele que é fiel e poderoso está com você nessa peleja. Ele não te desampara. Ele não te desampara, mas Ele está do seu lado. A mão do Senhor Jesus jamais estará longe de você o suficiente para que não possa te pegar pela mão e te colocar de pé. Às vezes o que distancia o Senhor de nós somos nós mesmos, pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, pelos nossos achismos. Nós achamos que somos o cara, mas deixa eu te dizer, irmãos, o Senhor é Senhor sobre a minha e sobre a tua vida.
E os caminhos que Ele tem para mim e para você são caminhos de paz, são caminhos de novidade de vida. Talvez você esteja vivendo num ciclo, em nome de Jesus, talvez você esteja vivendo o mesmo, passa ano, sai ano, é a mesma coisa, nada muda. Mas em nome de Jesus, se decida hoje por Jesus, permita que Ele governe a sua vida, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Aleluia, aleluia. Ele tem um vivo e novo caminho para mim e para você. Há caminhos de paz para aqueles que são do Senhor, para aqueles que permitem que Jesus governe a sua vida. No verso 3 de Salmos 23 que lemos, diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Diga para alguém que está do seu lado aí: o Senhor tem refrigério para a tua vida. Diga com mais firmeza que ele não acreditou não. Diga: o Senhor tem refrigério para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, tem momentos na vida que a gente entra por uma porta como essa da igreja e só a gente e Deus sabe como a gente está. Há momentos na nossa vida que o caminho está apertado, a situação está difícil, o cenário está contrário, você olha para o lado, não vê uma saída, você busca, clama pelo Senhor e parece que não tem resposta. Mas o Senhor tem refrigério para a tua vida. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 28 ao 30 diz assim: vinde a mim. Aleluia. O Senhor Jesus dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas o Senhor disse para você: vinde. Eu não sei o que você está passando, qual é a situação, talvez uma enfermidade, talvez um ente querido, talvez alguém que você tem orado, você tem buscado, tem clamado para que se posicione, para que esteja debaixo da vontade de Deus, e você parece que não está fazendo sentido, porque parece que nada muda. O Senhor está dizendo para você hoje: vinde. O Senhor está dizendo para a igreja Lagoinha Salto nessa noite: vinde, vinde a mim, vinde, vinde. Eu não sei qual é a sua preocupação, o seu anseio, o que você tem para resolver, mas o Senhor nessa noite diz para você: vinde, vinde a mim. Vinde, aleluia, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde, amados meus. 1 Pedro capítulo 5 verso 7: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Irmãos, você não está sozinho. Permita que Jesus governe a sua vida, irmão. Permita que Jesus seja o centro, o teu fundamento. Pare de caminhar com as suas forças, pare de fazer conforme aquilo que você acredita que é o certo a ser feito. Chame Jesus para a mesa, chame Jesus para dividir os seus sonhos, para alinhar o teu coração ao coração dele, para alinhar as suas vontades com a vontade dele. O Senhor marcou essa noite para mudar a história de muita gente aqui, a começar da minha, irmão.
Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele nos comprou com preço de sangue. Ele morreu, irmãos, por mim e por você. A palavra do Senhor no Evangelho de João capítulo 3 e verso 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu irmão, o Senhor te ama. Você não é um acaso, você não é um Zé Ninguém, você é alguém que o Senhor sonhou com a tua vida. A palavra do Senhor nos diz que nós ainda informes no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha sonhos, projetos, o Senhor já sonhava com a sua vida, com o seu futuro. Ah, meu irmão, talvez você entrou aqui sem saber o Deus que você serve. Ele é poderoso, Ele é santo. Aleluia, aleluia. Esse é o nosso Deus. Você não está só. Lance sobre Ele os seus anseios, as suas dores, as suas preocupações, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Confie, meu irmão, que Ele é santo e poderoso. E talvez você esteja aqui e o inimigo tem te acusado. Talvez você está aqui e você tem o seu coração triste porque o inimigo ele te condena, porque você pecou, porque você errou. E a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8 e verso 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Talvez se você entrou aqui com esse sentimento de o inimigo te acusando, te condenando, hoje é noite de você se decidir por Jesus. Hoje é noite de você deixar que Deus governe a sua vida. Porque assim como o apóstolo Paulo escreve à igreja de Romanos, que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Essa é a chamada do Senhor para mim e para a tua vida aqui nessa noite. Que nós estejamos em Cristo, porque nele, irmãos, não há condenação, porque nele o preço já foi pago, porque nele nós somos justificados e hoje temos acesso ao Deus Pai Todo-Poderoso, pelo sacrifício de Jesus. Nenhuma condenação há sobre a tua vida. Se o inimigo tem te acusado, ele vai ter que se arrebentar nos barrancos do inferno, irmão. Sabe por quê? Porque em Lagoinha Salto hoje se levanta um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Em Lagoinha Salto hoje se levanta um povo que é governado pelo Jesus que morreu na cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou em glória e foi nos preparar lugar. Aleluia. Yabarama. Glória a Deus. Aleluia. Diga para alguém do seu lado: nenhuma condenação há, meu irmão. Diga para ele: o preço foi pago. Amém. Isso alegra o teu coração ou não? Amém. Vamos seguir então. No verso 4 de Salmos 23 que lemos, a palavra diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Jesus. Irmãos, quando Jesus é Senhor das nossas vidas, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele está do nosso lado. Quando o Senhor Jesus, Ele governa as nossas vidas, Ele não nos desampara, Ele nos dá livramento.
Ele guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. Ele é Senhor da nossa vida. No livro do profeta Isaías 43, versos 1 e 2 diz assim: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, nem te queimarás, nem chama arderá em ti. Você não está sozinho. Você tem um Deus que te guarda. E Ele te chama pelo teu nome nessa noite. O Senhor te chama pelo teu nome nessa noite, irmão. Ele quer ser Senhor da tua vida. Ele quer ser Senhor da tua família. Ele quer ser Senhor na tua vida. Ele quer mudar o rumo da tua vida. Ele tem caminho de paz para você. Ele tem livramento. Ele te ama, Ele te guarda, Ele te protege. Esse é o nosso Jesus. Ele não nos desampara. Evangelho de João, capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele já se entregou na cruz do Calvário por você. Aleluia. Amém, irmãos? Ele já se entregou por você. E essa foi a maior prova de amor que alguém poderia dar. É se entregar, irmãos, é se esvaziar da sua glória, porque o propósito, o plano, o projeto de Deus era maior. O Senhor, Ele morreu por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos estar aqui nessa noite, para que hoje nós tivéssemos acesso, para que hoje nós pudéssemos falar livremente do Seu Evangelho para pessoas, para que o maior número de pessoas pudessem ter a oportunidade de conhecer esse Jesus e ter a sua vida transformada. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Deus. Aleluia. O verso 5 de Salmos 23 que lemos diz assim: Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. O Senhor tem honra para a tua vida. Amém? Isso alegra o teu coração ou não? O Senhor tem honra para a tua vida. Eu não sei por quais situações você passou, se te feriram com palavras, se alguma liderança disse que você não seria ou que você não conquistaria. Eu não sei se alguém te magoou de alguma forma, mas deixa eu te dizer, o nosso Jesus, Ele tem honra para a tua vida. E quando a palavra do Senhor nos diz em Salmo 5 que Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, não é um sentimento, uma conotação de uma vingança, mas é para mostrar que Ele é Deus sobre a tua vida. E é para mostrar que quando Ele promete, Ele cumpre. É para mostrar que Ele é Deus, Ele te honra. Ele honra a tua vida, Ele honra aquilo que você carrega. Portanto, meu irmão, assim como lemos em Romanos 8, nenhuma condenação há sobre a tua vida. Toda palavra contrária lançada sobre a tua vida está anulada no poder e na autoridade do nome de Jesus. Nenhuma condenação há sobre a tua vida. Você é livre. Você, em nome de Jesus, tem agora o Senhor como Senhor da tua vida. E a partir de agora Ele vai mostrar para você o caminho. Ele vai guiar você por caminhos de paz. Ele é Senhor sobre a tua vida e nenhuma condenação há sobre a tua vida, no nome de Jesus. Ele tem honra para a tua vida. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Pedro capítulo 3 e verso 9. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com o insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Tiago 1:12.
Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Amém, irmãos? Não se preocupa. Eu costumo dizer que aquilo que é legal eu guardo, aquilo que não é legal eu coloco no bolso furado. Portanto, se alguém te maldisse, se alguém falou coisas contrárias daquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito, coloque no bolso furado. Isso não faz sentido para você. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você tem hoje a oportunidade de acessar a toda a realidade que Deus já sonhou para você. Como eu disse aqui, que você ainda informe no ventre da sua mãe, o Senhor já sonhava com a tua vida. Portanto, aquilo que Deus já sonhou para você, nenhuma palavra contrária terá o poder de parar aquilo que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus, Lagoinha Salto, se levante nessa noite com poder e autoridade, confiando no Deus que você serve. Ele é santo, Ele é poderoso, o nome dEle é maravilhoso, Conselheiro, Rei dos Reis, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o leão da tribo de Judá. É esse o Deus que você serve. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você é mais do que vencedor. Aleluia, glória a Deus. Deus tem honra para essa casa. Amém, irmãos? Deus tem honra para a tua vida. Deus tem honra para a tua família. Os teus filhos irão acessar realidades que você não acessou. Quantos creem nisso? Eu creio, Júlia. Deus vai te enviar, minha filha. Amém? Oh, glória. E para encerrarmos, irmãos, eu quero ler com vocês Salmos 23:6. E aqui é a cereja do bolo. Aqui é o motivo pelo qual caminhamos. Aqui é a certeza de que há um lugar de eternidade preparado para mim e para você. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluias. Irmãos, se hoje você permitir que Jesus seja Senhor da tua vida, há uma eternidade nos aguardando. Aleluia. Há uma eternidade, irmãos, nos aguardando. Portanto, não troque a sua salvação por nada. Não negocie aquilo que Deus conquistou naquela cruz por você. Não deixe que o inimigo te acuse. Não permita que palavras virem sentenças na sua vida, mas em nome de Jesus se mova em direção a coisas que são eternas. Em nome de Jesus, há uma eternidade nos aguardando. A palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 ao 3 diz assim: não se turve o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Vou afirmar isso mais uma vez: virei outra vez. Isso é Jesus falando. Virei outra vez. E quem que Ele vem buscar? Uma noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro. Quem que Ele vem buscar? Lagoinha Salto. Quem que vai morar nas regiões celestiais e ter uma eternidade com Cristo? Lagoinha Salto. Em nome de Jesus, esta é a noite que o Senhor marcou para ser Senhor sobre a tua vida, porque tem uma eternidade te aguardando, tem uma eternidade te esperando, meu irmão. Não negocie a tua salvação, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, verso 3: e quando eu for
e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Isso é sobre você, meu irmão. Isso é sobre você. Talvez você entrou aqui cabisbaixo, talvez você entrou aqui cansado, talvez o caminho estava apertado, difícil, mas hoje nós entendemos o Deus que servimos e sabemos que Ele já foi nos preparar lugar. Há um lugar preparado para mim e para você, para que onde Jesus estiver, estejamos nós também, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, que esta palavra possa ter encontrado direção, que essa palavra possa ter entrado no teu coração, em nome de Jesus, como uma semente em uma terra fértil. Em nome de Jesus, eu peço para que você se coloque em pé no seu lugar. Eu quero orar com você, quero orar por você em nome de Jesus. Feche os teus olhos, por favor. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, meu Deus, por essa palavra, Senhor.